Bom, gente, eu começo aqui a edição desta segunda-feira, abrindo a semana no Faixa Livre, cumprimentando, do outro lado da tela, o professor da Faculdade de História do programa, também de pós-graduação em História, da Universidade Federal de Goiás, membro da editoria de Marxismo 21 e do Contrapoder, Davi Maciel. Davi Maciel, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Davi, eu quero agradecer muito a tua presença. Satisfação sempre nossa, viu, Davi? Obrigado por você estar aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez para a gente bater um papo sobre os temas relevantes da política nacional em especial. Também vamos comentar rapidamente essas eleições que a gente teve no dia de ontem lá no Chile, enfim, eleições que são importantíssimas aqui para a nossa região, para o nosso continente. Mas eu queria começar falando sobre essa situação envolvendo o governo Lula, viu, Davi, que avança aí para finalizar esse terceiro ano de mandato, cada vez mais questionado, especialmente pelas forças de esquerda, porque, por mais que o governo dialogue com algumas pautas do nosso campo, como foi essa situação envolvendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, foi aprovada pelo Congresso Nacional numa importante vitória para a classe trabalhadora, ele mantém o arcabouço fiscal, mantém as medidas de corte de gastos, essa lógica de fiscalismo que foi introduzida pela administração do Fernando Haddad lá no Ministério da Fazenda, enfim, cortando inclusive direitos históricos dos trabalhadores, BPC, o aumento real do salário mínimo foi reduzido, enfim, uma série de questões que a gente tem tratado, inclusive, ao longo dos últimos meses aqui no nosso programa, mas infelizmente se mantém nesse governo, essas contradições que colocam o Lula contra a parede quando a gente fala de um projeto de desenvolvimento nacional, de um projeto de esquerda. Davi, como é que a gente pode analisar esse governo Lula que se aproxima do final do terceiro ano, às vésperas de mais uma eleição presidencial, estamos a menos de um ano do pleito de 2026, enfim, uma extrema-direita que está combalida, de certa forma, com essa prisão iminente do Jair Bolsonaro, que deve se dar ao longo das próximas semanas, talvez dos próximos dias. Como é que se avalia essa situação toda envolvendo o governo Lula, Davi? Então, Anderson, eu avalio que o governo Lula se configura, se constitui como, eu falei isso da outra vez que eu estive aqui, não é? O terceiro governo do golpe de 2016. Então, nesse sentido, não há a perspectiva de ruptura com uma série de retrocessos sociais, políticos que os trabalhadores sofreram desde o golpe de 16 e foram aprofundados nos governos Temer e Bolsonaro. Então, na minha avaliação, o governo Lula opera dentro dessa margem, né? Dentro dessa nova institucionalidade, dessa nova legalidade instituída a partir do golpe de 16 e não pretende romper com ela, não é? Pretende funcionar dentro dela como um operador político principal de uma grande frente ampla, que pega desde setores do centro-esquerda até a direita e até bolsonaristas arrependidos, vamos falar assim, não é? Operando como o grande articulador de uma frente capaz de estabilizar o regime, capaz de superar essa crise de hegemonia que se arrasta já há algum tempo. Então, nesse sentido, as expectativas que foram alimentadas alguns meses atrás de que o governo tenderia a um giro à esquerda, não é, por conta do tarifaço do Trump, por conta do acirramento do golpismo bolsonarista, havia uma expectativa muito forte da esquerda de que o governo fizesse um giro, né, procurasse atender mais às demandas dos trabalhadores, procurasse reforçar sua aliança com o campo de esquerda, mas parece que isso não se configura e nem vai se configurar. O que é um problema, não é? Porque isso enfraquece o próprio governo e a perspectiva dos trabalhadores diante da ameaça política e eleitoral da extrema-direita, não é? Então, quer dizer, ao invés de favorecer, né, essa grande frente, essa acomodação com o golpe de 16,
ao invés de favorecer a perspectiva de reeleição do Lula, ao meu ver, cria mais dificuldades ainda. E eu acho que o caso do Chile, que você mencionou rapidamente, é um alerta para a gente, não é? Do que pode acontecer o ano que vem. Sem dúvida, a gente vai inclusive tratar daqui a pouquinho a respeito dessa situação lá no Chile. O primeiro turno que colocou a candidata da esquerda, a Janete Hara, como vencedora, mas com a ameaça da extrema-direita muito forte a partir do José Antônio Castro, que deve ter em torno dele uma grande aliança da direita para esse segundo turno. Enfim, agora, o Davi, por que falta esquerda dentro dessa grande aliança que foi construída pelo Lula para governar o país? A gente tem comentado muito a respeito disso, né? Desse protagonismo que a direita tem dentro desse governo, especialmente na pauta econômica. As forças ou as supostas forças de esquerda que fariam parte dessa gestão não têm se colocado de maneira firme nesse momento. Lula nomeou lá até para o Ministério, para a Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, no sentido ou na intenção de trazer os movimentos sociais para dentro do governo, mas eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se isso vai, de fato, se dar, ou se ele não vai tentar, acima de tudo, convencer os movimentos sociais. O Guilherme Boulos vai tentar essa situação para eles aceitarem os rumos do governo, ao invés de levar os movimentos sociais para dentro da gestão petista. Como é que se avalia essa falta do campo da esquerda dentro do governo? Então, essa falta, né, essa ausência, eu acho que ela se deve muito menos à vontade política, à capacidade de articulação, e muito mais a contradições reais que existem entre a ação do governo, a forma como conduz a administração do país e as demandas populares fundamentais, não é? Veja, por exemplo, a questão da COP, não é? Em que havia uma demanda e uma expectativa muito forte de que a COP significasse um novo rumo, né? Porque as últimas COPs têm sido controladas pelas petroleiras, pelos grandes, as grandes corporações do petróleo, das finanças. Então se imaginava que essa COP 30 tivesse uma perspectiva diferente, não é? Aliás, ela está sendo realizada num dos biomas mais afetados pelo colapso ambiental, não é verdade? E o que se vê é que ela mantém essa perspectiva capitalista, rentista, né, de sustentabilidade no tratamento da questão ambiental. Então, isso cria uma contradição evidente, que a gente viu na semana passada, né, com os movimentos demandando participar efetivamente da COP e sendo barrados, inclusive, com o uso da violência, não é? Uma COP cuja principal, pelo menos até agora, iniciativa foi criar um fundo de defesa permanente das florestas, né? Tem um nome até meio engraçado, Florestas para Sempre, apelando para o capitalismo. Quer dizer, salvar o meio ambiente, salvar a natureza do capitalismo, apelando para mais capitalismo. Porque quem vai financiar esse fundo são investimentos privados. São investimentos privados que têm uma conexão direta com o capital rentista, não é? Bem, se a gente avalia que o colapso ambiental se deve ao avanço da destruição causada pelo capitalismo, se você tenta inverter isso, apelando para mais capitalismo, tem uma contradição aí. Então você tem uma frente de contradição do governo com as demandas populares, com os movimentos sociais. Outra frente muito importante, pouca atenção tem sido dada a esse tema, e esse tema, né, talvez traga faça um estrago, como nunca se fez antes no serviço público brasileiro,
que é a reforma administrativa, que entra em contradição direta com inúmeras categorias e organizações do serviço público, entendeu? Então, essa ausência se deve, a meu ver, muito mais a essas contradições. Um governo que tenta manter a adesão popular, manter o apoio dos movimentos para a sua reeleição, mas, diante dessas contradições, sempre opta pela perspectiva de direita, pela perspectiva do capital. Então fica difícil. O que prevalece? O que eu venho chamando há muito tempo de chantagem do mal menor. Quer dizer, os trabalhadores dos movimentos sociais, diante desse cenário, acabam reproduzindo o voto, o apoio na perspectiva lulista, né? Na candidatura do Lula ou do PT, mas chantagem do mal menor. Se não for isso, é o bolsonarismo, é o Tarcísio, é o Caiado, é o Zema. Então ficamos com isso. Mas isso não é uma solução adequada para os interesses dos trabalhadores, né? Definitivamente não é. Aliás, a gente vai tratar daqui a pouco também a respeito da COP30, como você já adiantou aqui para a gente. Agora, o Davi, a gente vinha falando muito da necessidade de mobilizações populares. A gente teve aqueles atos lá no 21 de setembro relacionados a aspectos da blindagem, da anistia, enfim, vimos centenas de milhares de pessoas nas ruas em diversas cidades do país. Essa semana que passou, inclusive, a gente teve essa espécie de conluio, digamos assim, entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Guilherme Derrite, deputado federal, ex-secretário de Segurança de São Paulo, que foi exonerado justamente para tentar aprovar esse PL antifacção. Mais uma tentativa aí da direita de se blindar nos espaços institucionais, tentar impedir investigações da Polícia Federal, enfim, e, acima de tudo, manter o morticínio do povo preto e pobre nas regiões periféricas nessa política de segurança pública falida. Por que a esquerda, o Davi, não organizou mobilizações contra esse absurdo, mas principalmente por uma política de segurança pública que condene as constantes chacinas que a gente vê por aí? Qual é o combustível das manifestações da esquerda nesse governo Lula? E por que o povo não segue nas ruas na luta por mudanças estruturais? Então, você citou o episódio do 21 de setembro, né? Os atos de grande participação popular que foram capazes de barrar, né, a PEC da blindagem, o PL da anistia, né? E eu acho que ali a gente teve uma resposta, não é, do que os movimentos sociais, os trabalhadores poderiam estar fazendo desde o início do governo. Quer dizer, ao invés de simplesmente apoiar institucionalmente, eleitoralmente o governo, ter a sua própria pauta e mobilizá-la nas ruas, pressionar o governo e as instituições a partir de fora. E eu acho que isso funcionou no 21 de setembro e poderia funcionar nesses vários outros temas que estão aí em pauta. Não é verdade? Como você mesmo falou, o PL antifacção, a própria reforma administrativa que eu citei. Então, quer dizer, o caminho é esse: autonomia e independência em relação ao governo, mas capacidade de luta e mobilização com sua própria pauta. Não é? Isso ajuda a esvaziar essa tática bolsonarista de duas frentes, que é o que eles esperam conduzir até o ano que vem. Quer dizer, uma frente institucional, né, de ampliação de alianças em torno do bolsonarismo, uma frente ampla de extrema-direita, que seja capaz de absorver setores do centro-direita, mas, ao mesmo tempo, o golpismo larvado. Quer dizer, tentar criar uma dualidade de poderes em relação ao governo federal, não é? Ficou evidente isso nessa mais recente chacina do Rio de Janeiro, quando os governadores de oposição se mobilizaram para se auxiliar mutuamente com suas polícias.
Isso é inconstitucional. Isso é uma tentativa de criar um poder paralelo dentro do Estado brasileiro. Não é verdade? Agora esse PL do antifacção, que tenta tirar a Polícia Federal do combate ao crime organizado, transferir isso para os governadores. Essa é uma tática golpista, que busca ainda por cima recuperar o intervencionismo do governo Trump na realidade brasileira, imaginando que se você criar uma situação em que o governo Trump enxergue aqui o Brasil como um país narcoterrorista, que ele vai voltar a atacar o governo Lula, de tentar desestabilizar o governo. Então, quer dizer, essa ação da extrema-direita bifurcada, ela é favorecida pela falta dessa mobilização. E aí, só para concluir o raciocínio e tentar responder a sua indagação, não é? O movimento dos trabalhadores não tem autonomia em relação ao lulismo. Essa que é a verdade. E aí a esquerda socialista, não é? Os setores mais à esquerda do espectro político não conseguem romper com isso. Porque existe um hegemonismo muito forte, não é? Em determinadas situações é possível uma mobilização, mas, no geral, é preciso fazer todo um trabalho de base, a partir de baixo, para que haja autonomia efetiva. Não é? Porque a perspectiva lulista não aposta na mobilização, ela aposta na negociação institucional, tá mais que evidente isso, não é? Então, acho que essas dificuldades se devem a isso, né? Não, sem dúvida alguma. Agora, o Davi está muito claro de que falta trabalho de base, como você muito bem colocou aqui para a gente. A grande pergunta que fica é a seguinte: por que essa esquerda que se reivindica como revolucionária não consegue realizar esse trabalho de base para mobilizar a classe trabalhadora? Porque a gente está nessa hegemonia do lulismo há mais de 2 décadas aqui no nosso país, a gente tem muitos questionamentos colocados pela esquerda dita revolucionária, mas a gente não vê um trabalho efetivo de base avançando propriamente junto à classe trabalhadora. Por que essa esquerda que se reivindica como revolucionária não consegue avançar nesse trabalho de base, pelo menos no volume em que a gente deveria construir para superar essa hegemonia do petismo? Eu acho que, primeiro, tem uma dificuldade de entender as mudanças estruturais da composição da classe trabalhadora, não é? No Brasil. Você tem, desde já algum tempo, uma mudança significativa na composição do mundo do trabalho, onde prevalece o trabalho precarizado, onde prevalece a dispersão, onde prevalece a pejotização. Então, desse ponto de vista, a defesa pela manutenção de direitos trabalhistas, vamos dar um exemplo aqui, ela é limitada, porque para diversos setores do mundo do trabalho, essa não é mais uma questão. Não é? Ter previdência, ter direito a direitos trabalhistas, porque é um segmento do mundo do trabalho que está entregue à selva do mercado e que entendeu que vai sobreviver nesses termos cuidando de si mesmo. Então, por exemplo, aquela proposta no ano passado do governo de minimamente formalizar o trabalho uberizado sofreu uma resistência dos próprios trabalhadores, porque eles enxergaram ali naquela proposta uma espécie de imposto, né, de taxação, porque se você regulariza esse tipo de trabalho, vai incidir desconto para imposto de renda, desconto para previdência, e os trabalhadores simplesmente não confiam que pagar por esses benefícios significa tê-los de volta no futuro. Quer dizer, no seu dia a dia, aquilo ali não passa de despesa, desconto. E um desconto significativo, da ordem de 15% a 20% do seu rendimento. Então, quer dizer, há uma dificuldade de entender isso, né? De entender que a simples pauta defensiva, não é? Tentar manter o que
o que foi construído ao longo da chamada Nova República, isso é pouco. Isso diz respeito a determinadas categorias, mas cada vez menos ao conjunto da massa dos trabalhadores. Eu acho que esse é um problema, não é? Em segundo lugar, eu acho também que não existe um programa da esquerda revolucionária articulado com a perspectiva anticapitalista. Quer dizer, é um programa em grande parte defensivo, não é? Que demanda a manutenção de direitos e não o enfrentamento efetivo da lógica do capital. Que o colapso ambiental está nos convocando a colocar na pauta. Porque cada dia mais a acomodação com a ordem do capital demandando direito aqui, direito acolá, sem colocar em questão o próprio capitalismo, se torna inviável, porque o colapso ambiental continua avançando e a chance que a gente tem de administrar o colapso e, quem sabe, lá na frente tentar reduzir o seu impacto é superando a ordem do capital. Então falta uma conexão efetiva com a perspectiva anticapitalista. Quer dizer, o capitalismo não tem remendo. E é preciso admitir isso e colocar isso na pauta. O controle efetivo, social efetivo, sobre determinados serviços, a demanda radical pela participação popular em decisões, por exemplo, como na COP30. A COP30 está sendo decidida entre as empresas e as representações diplomáticas lá presentes, e não junto aos trabalhadores. Não é verdade? Então, me parece que a esquerda socialista, revolucionária, precisa estabelecer essas conexões. E aí não é só trabalho de base, é capacidade de dialogar, de entender quem é o interlocutor, né, do mundo do trabalho com quem estabelecer essa conexão. Essa é uma dificuldade que a esquerda revolucionária passa há muito tempo e que ainda está vigente, né? Me parece que é urgente superar isso, senão a gente continua refém da chantagem do mal menor, não é? Beleza, vamos fazer uma COP30 lá na Amazônia, mas ao mesmo tempo estamos fazendo prospecções na margem equatorial para viabilizar um mega negócio petroleiro ali naquele mesmo lugar. Quer dizer, não faz sentido isso. É preciso combater isso abertamente, não é? Você diria que falta conexão, o Davi, das esquerdas revolucionárias com as novas demandas da classe trabalhadora, acima de tudo, porque eu vejo muito o discurso de que o trabalhador deve se emancipar, enfim, o governo deve oferecer um projeto de emancipação para a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas defendendo a lógica do trabalho precarizado, enfim. Teve até uma mensagem que chegou aqui para mim, do Fabinho, nosso espectador, que está em Portugal, inclusive. Obrigado, viu, Fabinho, pela mensagem, dizendo aqui o seguinte: mas quem pauta as manifestações é a Globo, citando ele a grande imprensa. Qual é o papel que a grande imprensa também tem na construção dessa imagem em torno do trabalho precarizado aqui no nosso país, dessas novas demandas da classe trabalhadora que se reivindica como patrão de si mesmo? Fala um pouco a respeito disso e como é que a esquerda deve atuar para superar essa hegemonia do discurso midiático. Então, alguém já disse, né, que o empreendedorismo é a ideologia do trabalho precarizado, não é? E o empreendedorismo ele é glamourizado na grande imprensa, não há dúvida disso, né? Aliás, já faz bastante tempo que o empreendedorismo é defendido, é louvado na grande imprensa, e de muitas maneiras. Não é só no jornal, não é só nos programas jornalísticos, é nas novelas. As heroínas e os heróis dos folhetins populares são empreendedores, né? Começa ali a novela
trabalhando, né, sofrendo as agruras do trabalho uberizado, mas termina a novela rico, milionário, é um negócio que você não entende como é que aquilo aconteceu. Não é? Então há, claro, sim, uma ideologia, ela é hegemônica e ela tenta dourar a pílula. Que o empreendedorismo é o caminho, que a CLT ela é uma prisão. Aliás, o Lula dizia isso há 50 anos, diga-se de passagem, que a CLT era o AI-5 dos trabalhadores. Né? As pessoas esquecem, mas os historiadores não podem esquecer, não é verdade? Então há uma glamorização, sim. Agora, eu vejo na adesão dos trabalhadores ao trabalho precarizado um componente anticapitalista, que eu acho que é necessário a esquerda trabalhar com ele. Por quê? Porque um dos elementos que leva o trabalhador precarizado a, não vou dizer optar, porque não é uma opção, não é? Na verdade, ele é forçado a isso, mas a ele aceitar e ver nisso uma vantagem é o elemento anticapitalista de não ter ali um patrão barulhando a sua cabeça, de não ter uma jornada de trabalho específica, fixa, que te obriga a estar ali naquele horário, naquele dia. Então, para mim, essa é uma perspectiva anticapitalista, né? A recusa da jornada de trabalho. É claro que o patrão está lá, a gente sabe. É claro que o capitalista está ali, não é, explorando aquela força de trabalho, mas isso não é visto assim. E esse elemento de ruptura com o despotismo burguês imediato, eu acho que é um elemento que precisa ser trabalhado, porque esse é um componente da aceitação dos trabalhadores do trabalho precarizado. Quer dizer, esse elemento anticapitalista, ele tem que se transformar numa inversão do discurso do empreendedorismo. Quer dizer, os trabalhadores rejeitam a jornada de trabalho, mas sozinhos eles vão morrer na praia. Então, colocar dentro dessa perspectiva, que ao meu ver é anticapitalista, a perspectiva da cooperação, a perspectiva da articulação do trabalho social, a perspectiva de formas de organização do trabalho que sejam coletivas entre esses mesmos trabalhadores precarizados. Eu acho que esse é um discurso que tem que ser feito. E aí sim, a perspectiva dos direitos, ela volta a se colocar, mas numa nova qualidade. Por enquanto, como não é feito esse embate, a gente vê segmentos do movimento social incorporando a pauta do empreendedorismo na sua ação. Você vê movimentos pelo empreendedorismo negro, pelo empreendedorismo feminino. Quer dizer, isso é incorporar a ideologia burguesa dentro da lógica de um movimento popular. Bom, isso é hegemonia. Isso é hegemonia. E é preciso uma contra-hegemonia. Sem dúvida. É fundamental que haja uma contra-hegemonia dentro disso tudo que está colocado, como você trouxe aqui para a gente. Davi, eu queria avançar no seguinte sentido. A esquerda radical, ou a esquerda dita revolucionária, ela tem proposta para oferecer uma nova condição de vida para a classe trabalhadora? Porque a gente, mais uma vez, não consegue avançar nesse diálogo, como já foi colocado aqui por você, que, acima de tudo, é um diálogo de construção e de educação política. Eu falo muito sobre isso aqui, aliás, quem defende essa lógica de educação política aqui é o Frei Beto, e fala muito a respeito disso, da necessidade de se educar o povo a respeito das questões da política. A esquerda radical ou a esquerda revolucionária tem proposta para o povo, para a classe trabalhadora, dentro dessa dinâmica que se cria de glamorização do trabalho precarizado, enfim. Como é que você avalia essa possibilidade, essa capacidade de a esquerda revolucionária oferecer proposta para os trabalhadores? Então, eu acho que falta essa conexão, não é? Com uma perspectiva anticapitalista. E nesse sentido, a emergência de propostas efetivas, né? De propostas que possam, no plano imediato, estabelecer essa mediação com a perspectiva histórica mais ampla, não é?
a gente vê que quando isso acontece é de maneira muito episódica, não é? Então vamos dar aqui um exemplo. Durante a pandemia, diante da miséria que foi o governo Bolsonaro, diante da miséria que foi a presença do Estado, não só o federal, né, o governo federal, mas do Estado brasileiro como um todo, na proteção da população, não é? Na oferta de condições para se superar a pandemia de maneira minimamente saudável, vamos falar assim, não é? Nós tivemos uma série de iniciativas de solidariedade, de auto-organização, de autoproteção, promovida, não é? Nos bairros populares, nas favelas, nas periferias. Foram experiências muito importantes, que talvez salvaram a vida de milhões de pessoas. Então, assim, eu vi aquilo de maneira muito positiva, não é? Mas aquilo se perdeu. Aquilo se perdeu, não houve uma continuidade daquilo, não é? Passada a emergência da pandemia, que era o que estava motivando de maneira urgente aquelas iniciativas, elas foram se perdendo. Então, acho que nesse plano é preciso retomar isso, em torno de questões muito claras, em torno de questões muito emergentes e urgentes, não é? Mas com a conexão de superação das relações capitalistas. Essa conexão a gente consegue fazer no plano teórico, vamos falar assim, de maneira muito fácil. Claro que tem toda uma dificuldade de compreensão da lógica do capital financeiro, né? De compreensão dessa simbiose entre capital e Estado dentro do neoliberalismo, não é? Mas a gente dá muito mais respostas no plano político teórico do que no plano político prático. E eu acho que isso precisa ser superado, porque as demandas sociais estão aí. Por saúde, por educação, por moradia, por transportes, por melhores condições de trabalho. Né, eu estava vendo aqui, mais cedo, aqui na minha cidade, eu moro em Goiânia, não é? A prefeitura simplesmente fecha as creches e desloca as crianças e os pais dessas creches para outra creche, muito mais longe, quer dizer, vira a vida das pessoas de ponta cabeça. E não há uma mobilização para confrontar isso. Primeiro, para confrontar essa perspectiva tecnocrática, que os governos de todos os tamanhos promovem todo dia. Entendeu? E demandar que quem decide se vai fechar ou não a creche por essa ou aquela razão é o coletivo de quem faz uso dela. Eu acho que essa é uma demanda direta e imediata e que está conectada à perspectiva de controle popular, de controle social, entendeu? Então, eu vejo as dificuldades em relação a isso, né? A esquerda revolucionária ainda está muito presa àquela institucionalidade da nova república, que, ao meu ver, não volta mais. Não volta mais, ficou no passado. A nossa perspectiva de luta tem que ser a partir das condições atuais. E daqui para frente, não é defender, manter direitos, é ampliar direitos. Direitos não só demandados pelo Estado, demandados ao Estado, mas direitos instituídos pelo próprio controle social, pelo próprio controle popular. E de uma série de instâncias, né? A educação pública, a saúde pública, o transporte. É possível avançar no controle popular, social, em relação a esses serviços, vamos dizer assim, que seria uma iniciativa enriquecedora e que poderia se propagar por várias outras instâncias, não é? Sem dúvida alguma. Davi, agora eu queria avançar no diálogo a respeito da COP30, que você já, inclusive, citou aqui ao longo desse nosso papo. Porque o governo federal, a gestão Lula, na minha avaliação, atua de uma maneira bastante responsável diante do que a gente tem lá em Belém do Pará.
O governo atua, acima de tudo, para afastar o povo das principais discussões que acontecem lá na Conferência do Clima da ONU, reprimindo manifestações, colocando militares fortemente armados para impedir atos pacíficos que a gente tem lá na COP. É só ver as imagens que chegam lá de Belém do Pará, dos militares meio quase que barricadas ali, impedindo a passagem das pessoas para se manifestarem, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação do governo reprimindo manifestações e também, se de alguma forma essa COP30 pode vir a se tornar um problema político para o presidente Lula às vésperas de ano eleitoral. Então, esse comportamento em relação ao movimento popular organizado e que aparece em determinados eventos, tenta participar dos eventos e é barrado, não é a primeira vez nesse governo, não é? A gente lembra da cúpula dos BRICS, a gente lembra de outros episódios em que há uma demanda popular por participar do evento, de colocar sua pauta, de tentar participar do processo decisório, e isso ou é esvaziado ou é simplesmente barrado de maneira repressiva. Tudo bem? Então, esse evento que teve agora na COP30 não é o primeiro nesse mandato, nesse atual governo. E me parece que esse é um elemento distinto dos governos passados do Lula, em que essa faceta repressiva não era tão acentuada como agora, não é? O que caracteriza esse governo como diferente do que foram os mandatos 1 e 2. E eu já falei sobre isso. É um governo de direita, sem problema nenhum em admitir isso. Apesar do PT ser um partido da esquerda e o do Lula ter uma trajetória de esquerda. Mas o governo é um governo de direita. Então, desse ponto de vista, essa forma de tratamento dos movimentos sociais aposta em quê? Aposta na chantagem do mal menor. Porque é óbvio, não só eu ou você sabemos dos impactos políticos disso. Como é que isso afasta o governo da militância, dos movimentos sociais, de uma crítica pela esquerda? Mas é aposta na chantagem do mal menor. O ano que vem nós não vamos ter alternativa e vamos acabar referendando no voto a continuidade desse governo. Isso é muito grave, porque isso não contribui para a mobilização, não contribui para a educação política, que é uma coisa que nós estamos falando aqui, não é? Não contribui para a conscientização, para a organização dos trabalhadores. E aí sim, não contribui para o combate à extrema-direita. Porque não consegue disputar com a extrema-direita para além da via institucional. Porque a extrema-direita tem base de massa, ela tem organização popular. E o enfrentamento a ela se dá no plano meramente institucional. Então, quando o governo toma essa atitude, ele está apostando em quê? Na chantagem do mal menor. Ok, podemos tripudiar aqui à vontade que o ano que vem os trabalhadores organizados não vão ter outra alternativa. E isso é muito grave. Por quê? Porque não necessariamente a massa dos trabalhadores vai embarcar nessa. Quer dizer, os trabalhadores organizados estão submetidos a uma chantagem do mal menor. Mas a massa dos trabalhadores, que não é organizada pela esquerda e nem pelo lulismo, ela vai ser capturada pela extrema-direita, que tem muita competência em fazer isso, diga-se de passagem. Tudo bem? Então, quer dizer, é uma tática arriscadíssima. É uma tática arriscadíssima que pode dar com os burros na água. E a gente vê como é que pelos índices de popularidade que o governo vem obtendo nas últimas pesquisas, é claro que a gente tem que questionar essas pesquisas, mas, bem ou mal, elas dão um indício de como é que está o senso comum em relação ao governo. E a gente vê que a coisa não avança. Não é? Mesmo políticas que pretensamente favoreceriam os trabalhadores, né? Que nem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil,
ainda assim os índices de popularidade continuam ali, mais ou menos empatados com os índices de desaprovação. E isso é um sinal que tem que ser considerado. Então, desse ponto de vista, eu acho que isso acaba impedindo o combate efetivo à ação da extrema-direita e dificulta o combate efetivo a essa democracia restrita que vigora desde 2016 e que configura uma transição autoritária que tirou direitos dos trabalhadores, que criminalizou as lutas sociais, que reforçou o despotismo burguês na vida social, não só nas empresas, não é verdade? Que deu às forças repressivas uma espécie de habeas corpus, salvo-conduto, para reprimir sem pudor, sem limites, como a gente tem visto sucessivamente. Não é só a chacina do Complexo da Penha e do Alemão. Não é? Isso é cotidiano. Então, quer dizer, você não consegue fazer um enfrentamento efetivo em relação a isso. E isso é um perigo. Isso é um problema que pode custar caro o ano que vem, né? Então, desse ponto de vista, para mim, o governo aposta na chantagem do mal menor. Porque se ele tivesse a fim realmente de construir um apoio popular efetivo, não só dos trabalhadores organizados, mas também da massa desorganizada, essa forma de tratamento da demanda popular e da luta popular teria que ser completamente outra, não é? Sem dúvida alguma. O Davi, eu queria tratar aqui de uma outra questão, porque a gente tem observado ao longo desses últimos tempos o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, voltando as suas baterias contra a América do Sul, seja por ameaça militar, seja pela via econômica. Vide a situação aí da Venezuela, da Colômbia, enfim, as ameaças que ele fez ao Gustavo Petro, ao Nicolás Maduro, esse tarifaço que ele impôs ao Brasil, ou esse empréstimo emergencial à Argentina com condicionantes absolutamente degradantes para o nosso país vizinho. Eu queria te ouvir a respeito disso, essas ameaças que surgem, e saber de você se o Donald Trump tenta se estabelecer aqui na nossa região uma relação neocolonial. Como é que você avalia essa atuação dos Estados Unidos no nosso continente nesse momento? Você que é um historiador. Então, nós devemos, né, esse é consenso, uma mudança profunda nas relações internacionais, uma crise de hegemonia profunda, em que a disputa geopolítica, né, por mercados, por consciências, está aberta, não é? E da parte dos Estados Unidos, diante do desafio chinês e russo e da própria incapacidade em restaurar aquela hegemonia absoluta dos anos 90, início dos anos 2000, sobra o quê? Além das escaramuças localizadas, não é? Além das provocações, além da tentativa de arrastar precipitadamente o adversário para uma guerra global. Sobra o quê? Sobra garantir áreas de influência. Aliás, eu vi recentemente em entrevista daquele famoso economista, o Jeffrey Sachs. Ele diz abertamente qual é o caminho para evitarmos uma terceira guerra mundial. Cada uma das três potências estabelecerem suas áreas de influência e essas áreas de influência serem respeitadas mutuamente. Então, uma espécie ali de modus vivendi, não é? Em que as potências dividem entre si o mundo, uma nova partilha do mundo, não é? Em que cada uma delas tem, vamos dizer assim, segurança em relação às suas áreas de influência. E assim se estabelece o mínimo de convivência. Tudo bem? Ora, desde mais de um século, qual é a área de influência principal dos Estados Unidos? É a América Latina. É a América Latina. Aliás, os Estados Unidos se construíram
como uma potência imperialista, primeiramente estabelecendo a América Latina como sua área de influência. Então, eu acho que há, sim, uma perspectiva de recontrole, que é uma perspectiva de recolonização, não tenho dúvida quanto a isso, tudo bem, que não tem tolerância com perspectivas minimamente autônomas, com perspectivas de governo, de sociedade, né, políticas minimamente autônomas. Então, a ameaça à Venezuela e à Colômbia não é gratuita, não é só a questão do petróleo, né, de tomar as reservas petrolíferas da Venezuela, não é, que é uma potência em termos de reservas petrolíferas, não é? Mas estabelecer o tacão sobre a América Latina inteira. E o Brasil entra nisso. O Brasil entra nisso. Por mais moderado, por mais camarada que o governo Lula seja, ele não é um governo de extrema direita. Então não é o governo com o qual Trump sonha no Brasil. Ele quer um governo de extrema direita, afinado ideologicamente com a sua pauta. Tudo bem? Então isso também é uma forma de enquadrar esses governos que são moderados, mas que não são de extrema direita, não partilham da pauta política e econômica do trumpismo. Tudo bem? Então me parece que há uma iniciativa nesse sentido, fazendo ameaça direta ou estabelecendo uma situação tal que outros governos sejam incapazes de romper. Tudo bem? Então, desse ponto de vista, é importante dizer uma coisa aqui, que ninguém fala isso, ou pelo menos eu vejo pouco falar. Desde o final de 2023, as Forças Armadas brasileiras têm feito exercícios conjuntos com as Forças Armadas norte-americanas. A primeira, durante esse mandato, foi no final de 23 e início de 24, na Amazônia. Na Amazônia. Militares norte-americanos vieram fazer exercícios conjuntos com o Exército Brasileiro na Amazônia, para testar justamente o quê? Formas de ação bélica no ambiente da floresta, que a rigor é um ambiente hostil. Tudo bem? Outras operações, inclusive está para começar uma agora, têm sido feitas no Nordeste, na região da Caatinga, na região do Agreste, do semiárido. Entendeu? Então, veja, se houver um ataque efetivo dos Estados Unidos a instalações petrolíferas, a infraestrutura venezuelana, isso pode ser feito sem o desembarque de um único soldado. Tudo bem? Isso pode ser feito sem uma invasão terrestre. Como fizeram no Irã. O Brasil vai se posicionar como? As Forças Armadas brasileiras, que são um poder à parte, que tem a sua própria lógica, que tem a sua própria força, que estabelece sobre o governo uma tutela militar, elas vão se posicionar como? Entendeu? Então, desse ponto de vista, o governo Trump trabalha com essa perspectiva de recolonização porque ele tem bases para fazer isso, tem condições políticas, materiais, militares para fazer isso. E não há, da parte, por exemplo, do governo brasileiro, uma perspectiva de rompimento com isso. Porque esse discurso de que a América Latina tem que ser mantida como uma área de paz, uma área de democracia, está sendo dilapidada, solapada todos os dias pelo avanço da crise, pelo avanço da disputa geopolítica. Então, isso se configura como um discurso que está caducando, que a realidade está sendo muito mais, como eu vou dizer, acelerada, né? Está mudando com muito mais rapidez do que esse discurso é capaz de absorver e compreender, entendeu? Então, para mim, tem sim essa perspectiva, não é o governo, né, as bases políticas do governo se colocam com muito tranquilas, né, foi pacificado o confronto com os Estados Unidos, foi pacificada a contradição com o governo Trump. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim.
Eu acho que há uma possibilidade real de, o ano que vem, o governo Trump promover uma nova ofensiva, tentando desestabilizar o governo. Não dá tempo mais para derrubar o governo. Uhum. Mas, pelo menos, impedir a sua reeleição. Eu não descarto essa possibilidade. Porque esse é um projeto imperial de longo prazo. E, veja, não é só o governo Trump que faz isso. Quem articulou a derrubada da Dilma em 2016 foi o governo Obama. Foi o Joe Biden, em pessoa. Entendeu? Então, isso já tem tempo. Isso já tem tempo, não é? O confronto com o correísmo, o confronto com o MAS na Bolívia, o confronto com o kirchnerismo, entendeu? É uma política de império, que vai muito além do governo de plantão, nos Estados Unidos, no caso, não é? Então, quer dizer, eu acho que essa é a perspectiva que a burguesia estadunidense vislumbra diante da impossibilidade de restaurar aquele hegemonismo unilateral dos anos 90, 2000. E, infelizmente, para nós, a América Latina está muito perto deles, para não ser uma área de influência deles. Então, isso tem que ser combatido. Sim. Tem que ser combatido, porque a perspectiva é uma reprimarização econômica, que, aliás, já está em curso no Brasil há 30 anos, e, nesse caso, tende a se aprofundar. Claro, não há dúvida disso. Para a gente fechar aqui o nosso papo, daqui a pouco, aliás, a gente vai continuar tratando desse tema dos Estados Unidos aqui no nosso programa com a Gisele Anhegg. Qual é o papel do Brasil, o Davi, como principal país da nossa região, de tentar evitar esse avanço dos Estados Unidos sobre a América do Sul? Como é que você vê a atuação do nosso país nesse sentido para questionar essa tentativa dos Estados Unidos de restabelecer uma lógica colonial no nosso continente? Olha, o Brasil teria condições de assumir um protagonismo, eu não vou dizer anti-estadunidense, mas alternativa aos Estados Unidos, por meio de uma série de instâncias, de canais, não só econômicos, mas também políticos e diplomáticos. Tudo bem? Mas, para fazer isso, seria necessário assumir uma postura efetivamente altiva, efetivamente soberana. E essa é uma perspectiva que, ao meu ver, as burguesias brasileiras não querem. Não querem. Veja qual foi o discurso predominante entre as frações burguesas diante do tarifaço do Trump. Quer dizer, não tem retaliação, não tem confronto, tem negociação. Vamos, bora lá negociar. Isso foi unânime, em uníssono. E veja bem, o impacto das exportações para os exportações brasileiras para os Estados Unidos dentro da balança comercial é pequeno, a gente sabe isso, foi falado isso. Já fizeram esses cálculos todos, mas ainda assim você vê uma perspectiva das burguesias brasileiras de não confrontar. Quer dizer, ao invés de largar os Estados Unidos para lá, vamos dizer assim, e buscar outras parcerias, a perspectiva predominante é manter boas relações e restaurar aqueles mercados lá. Então, isso dificulta muito uma perspectiva altiva. Dificulta muito uma perspectiva soberana, porque na prática isso impacta em quê? Esvaziar a presença brasileira no Mercosul, esvaziar a presença brasileira e latino-americana no BRICS. Veja, quem vetou a entrada da Venezuela no BRICS foi o Brasil. Foi o Brasil, não foi os Estados Unidos. Não foi a Alemanha. Entendeu? Então isso é muito sério. Então veja, uma perspectiva de autonomia, de alternativa diante dessa orientação recolonizadora norte-americana, não vai partir das classes dominantes brasileiras. Pelo menos, eu imagino que não. Ou isso se transforma numa demanda popular,
ou a tendência é essa pressão, esse controle, essa hegemonia estadunidense se fortalecer. Porque da parte das classes dominantes brasileiras, a perspectiva é acomodar-se com isso. Mas, óbvio, claro, negócios são negócios, sem perder os negócios com a China, com a União Europeia. Não é claro, desse ponto de vista, a burguesia brasileira ela é muito pragmática, não é? Mas ela não é, como eu vou dizer, invertebrada ideologicamente. Ideologicamente, ela é vertebrada. E a perspectiva dela é de acomodação com o império. Né? Com o império, com a perspectiva estadunidense. Então, isso tem que ser uma demanda popular, mais uma demanda popular, né? Que precisa ser defendida e que deve ser mobilizada. É isso. Davi Marcel, quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, abrindo a edição desta segunda-feira aqui do Faixa Livre. Obrigado por esse papo, que a gente possa ter outras oportunidades aqui de conversar no nosso programa. Eu desejo uma ótima semana para você, um grande abraço, viu, Davi? Obrigado, Anderson, obrigado a todos e todas que estiveram conosco nessa transmissão. Um abraço, me chama que eu volto. Valeu. Certo. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau. Conversamos aqui com Davi Maciel. Davi Maciel, que é professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, membro da editoria de Marxismo 21 e do Contrapoder.